Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal Trazendo Conhecimento. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E muito mais prazeroso é estar aqui de volta no canal com mais um caso criminal para você. E o caso promete, hein? Para quem gosta de investigação policial, de perícia, de testes de DNA, vai ser um prato cheio. Tem tudo isso nesse caso criminal. E mais ainda, tem um pai que acima da média, que lutou bravamente para colocar o assassino da filha dele na cadeia durante 23 anos de um caso não resolvido, arquivado, deixado às moscas. E, antes de continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, a deixar o seu joinha, a compartilhar, a comentar, a tocar no sininho. Você tocar no sininho, o YouTube vai te avisar quando eu postar vídeo novo aqui. E vamos ao caso, né? O caso é de há milhões de anos atrás. É um caso que ocorreu nos anos 80, os anos dourados. No verão de 1984, dois jovens se encontraram. John Hatton e Sherry Rasmussen. Sherry Rasmussen, com 27 anos de idade, gente, ela já era diretora de enfermagem no Centro Médico Adventista, um dos grandes em Los Angeles. Ela também já era supervisora em uma escola, ela lecionava, ela sempre foi, desde criança, uma, uma pessoa acima da média. Ela, aos 16 anos, já estava na faculdade. Foi uma criança superdotada, talentosíssima. O orgulho dos pais era a Sherry Rasmussen. Ela era atleta, ela praticava corrida, ela era corredora da faixa rápida. E o John Hatton, tinha acabado de se formar na faculdade em engenharia, era 2 anos mais novo do que ela, era o galã da escola, o ídolo, né, modelo. As meninas viviam suspirando por ele, sabe? Muito bonito. E eles se apaixonaram, sabe? Foi amor à primeira vista, foi assim, parecia que eles já se conheciam há muitos anos. E eles grudaram e não se soltaram mais. Passado algum tempo, eles foram morar juntos. E depois disso resolveram oficializar e se casaram em novembro de 1985, poucos meses depois de terem se conhecido. Apaixonados. O casamento foi uma cerimônia linda. Os pais deles vieram depois do casamento. Passou um tempo com eles e voltaram para suas cidades. E o John estava trabalhando, ele conseguiu trabalho numa companhia de engenharia. E a Sherry trabalhava no hospital, era diretora de enfermagem. Então, em fevereiro, dia 26 de fevereiro de 1986, eles estavam com 3 meses de casados, né, estavam em plena lua de mel. Numa segunda-feira, o John levantou para se preparar para o trabalho e a Sherry continuou na cama e falou para o John que não estava querendo ir trabalhar naquele dia, que ela estava querendo ficar em casa, que ela achava que ele ia chamar no trabalho, falar que ela estava doente, sabe? Mas que ela estava pensando porque ela tinha uma classe de aula. Então, ele falou para ela, falou, olha aqui, sabe o que você faz? Você vai na escola, dá um projeto para os alunos e dispensa a classe e vem embora para casa. Então, a Sherry não respondeu nem sim, nem que não. Ela continuou deitada lá com preguicinha e ele saiu de casa para o trabalho às 7h20. Ele passou na lavanderia, deixou algumas roupas e de lá foi para o trabalho. Ele chegou lá no trabalho dele antes das 8 horas da manhã. Então,
Ele pensou mais tarde em chamar a Sherry, mas ele falou, vou deixar ela dormir mais um pouco, para ela descansar. E mais tarde ele resolveu ligar, ela não atendeu, ele deduziu que ela estivesse dormindo e deu mais um tempo, chamou novamente, ela não atendeu. Então ele resolveu ligar para o escritório dela. A secretária dela atendeu e falou que não a tinha visto, mas que na segunda-feira, quando ela tinha classe, ela só ia no escritório se ela tivesse algo importante para resolver lá. Ele tornou ligar para a casa dele, ligou umas 4 vezes, ela não atendeu, e a secretária eletrônica também estava desligada. Então, o John saiu mais cedo naquele dia do trabalho. Passou na lavanderia e passou nos correios. Quando ele chegou em casa, na garagem, ele viu que o carro da Sherry não estava. E ele notou também que no chão tinha alguns cacos de vidros quebrados. Mas ele pensou que tinha sido Cherry quando foi tirar o carro da garagem, porque já tinha acontecido da semana passada dela quebrar a porta do carro e a antena do carro também. Então ele pensou que algo nesse sentido tivesse acontecido e foi em direção à porta interna que liga a garagem ao apartamento. E quando ele viu essa porta, ela estava entreaberta. Então ele falou, ele alarmou nesse momento, ele falou, mas a Sherry não está, o carro dela não está aqui e a porta está aberta. Então ele foi entrando aos poucos. E quando ele empurrou a porta um pouco, ele viu a primeira coisa, que foi a perna da Sherry. Ele gelou todinho, sabe? Ele já entrou no estado de pavor. Aí quando ele terminou de entrar no apartamento, ele viu que a Sherry estava deitada no chão, sabe? Toda inchada e machucada, espancada e morta. Ele não acreditou. Ele falou, não, isso não pode ser verdade. Isso não é a Sherry. Esse aqui não é o meu apartamento. Sabe, a primeira coisa dele foi a não aceitação. Ele falou, que isso? E ele tocou na perna dela e ele viu ele sentiu que a perna dela estava gelada e dura. Ele falou, gente, já tem muito tempo que isso aconteceu. E ele aproximou mais do corpo dela. E ele viu que o rosto dela estava inchado, que o olho esquerdo dela estava azulado e inchado, o rosto dela estava cheio de sangue seco, sabe? E ela estava de frente, o corpo dela estava de frente para a porta de entrada do apartamento. E ela estava com os braços levantados e dobrados. A perna esquerda dela estava levemente dobrada, dava a impressão que ela tinha tentado levantar, que ela tinha feito uma menção de levantar do chão. E ela estava com um hobby vermelho dela, de camisola ainda. Ela estava descalça. Então ele falou, gente, isso aconteceu cedo, de manhã. E ele tirou, verificou os sinais vitais dela. Ela não tinha sinal nenhum, realmente ela estava morta. E ele entrou numa dor imensa e numa negação total daquilo que estava acontecendo. Mas aí ele se controlou, ele chegou novamente, sabe, no corpo, perto do corpo da Sherry, porque ele ficou consciente que ele não podia tocar. Ele não podia tocar naquilo, sabe, porque ela estava machucada. Foi aí que, quando ele se aproximou do corpo dela para ver o que tinha acontecido, ele viu que tinha 2 buracos feitos a bala de revólver. Então, ele falou, eu não vou tocar em nada, eu tenho que chamar a polícia. A sala dele estava destruída, totalmente destruída. A caixa de som estéreo que ficava na estante estava do lado do corpo da Sherry. Toda a fiação dos aparelhos eletrônicos, da caixa de som, do videocassete, da TV, tudo estava arrancado, embolado e no canto da sala. O videocassete deles, as fitas cassete, os CDs plays, tudo estava empilhado perto da escada que leva para o segundo andar. O vaso dele, um vaso de cerâmica cinza pesado, estava com a base toda estilhaçada.
sabe? A estante de madeira estava com o topo quebrado, o topo dela, quina quebrada. Os objetos de decoração, tudo fora do lugar, tudo estraçalhado. Estava um cenário de pavor, de terror, um cenário de filme de terror. Ele se controlou e chamou a polícia. A polícia designou 2 detetives para cuidar dessa investigação. O Mayer e o Hooks. O Mayer era o supervisor. Ele que decidia as direções a serem tomadas na investigação. E o George Hawks, era o parceiro dele. Então, eles começaram a investigação pela cena do crime. E isso ocorreu à noite, hein, gente? Foi à noite que o John chegou em casa. Isso tudo deve ter começado por volta das 7 horas. Então, eles começaram pelo segundo andar, onde ficava os quartos, né? Os dormitórios, onde ficava a suíte do casal. Então, lá no segundo andar, tinha duas portas de vidro de correr que dava para a varanda. E essa varanda estava acima da garagem. E essa tinha uma porta de correr que estava com os vidros quebrados, estraçalhados. E o apartamento, a cena, foi esta que eu acabei de descrever e que foi descrita pelo John. Isso que a polícia viu. A sala toda quebrada. Então, eles foram para o corpo da Sherry. E no corpo da Sherry, eles viram que tinha 2 tiros, um buraco de 2 tiros no peito dela. Um tiro tinha ultrapassado o corpo dela. E o outro tiro tinha sido a queima-roupa. E tinha um cobertor que estava na cadeira, e essa cadeira estava ao lado do corpo da Sherry Rasmussen. Esse cobertor estava com um rolo, um buraco de bala, com a pólvora queimada ao redor. Ele tinha sido usado pelo assassino para abafar o tiro a queima-roupa. Eles encontraram 2 cápsulas de balas do calibre 38. E ela estava muito machucada. Ela tinha sinais de que ela tinha tido uma luta, que ela tinha lutado com alguém. E eles viram também que no braço esquerdo dela, no antebraço dela, tinha uma marca de mordida. Então, o detetive George pegou 3 cotonetes e tirou amostras de saliva, amostras de tudo que estava ali naquela mordida. E ele também fez um molde da mordida, da marca da mordida que estava no braço dela. Tudo isso, evidências, provas contra o criminoso, contra a pessoa que tinha entrado naquele apartamento e feito aquilo tudo e assassinado a Sherry Rasmussen. A cena do crime era essa. O detetive Mayer chegou à conclusão que teve uma luta enorme lá. E que a cena mostrava para ele que a pessoa que tinha entrado lá estava pensando em levar a caixa de som estéreo, os CDs players e o videocassete. Porque tudo estava empilhado de maneira que dava a entender que a pessoa pôs ali para levar, para roubar. E que tinha havido uma luta violenta entre os invasores do apartamento e a Sherry. Mas uma coisa
estava estonada daquilo tudo. Era os tiros que foram dados na Sharon, foram tiros para executá-la. O tiro, a queima-roupa, foi para executar, para ter certeza da morte dela. Então, aquilo tinha que ser alguém que a Sherry conhecia, alguém que não queria que a Sherry vivesse mais. E nada mais tenha sido roubado, a não ser o carro. Não, não, nada mais tinha sido, tudo estava dentro da casa. Então, ele começou a investigar, a interrogar o John, o esposo, o viúvo, enlutado. E o John contou para ele tudo isso que eu acabei de descrever para vocês. O dia dele, como foi, o dia. E qual foi, como ele chegou em casa, a cena toda. E o detetive, né, eu perguntou para ele se eles tinham algum seguro. Ele falou que não tinham, que se eles tinham tido alguma briga, algum desentendimento. Ele falou que não. Perguntou para ele se ele tinha alguma ex-namorada ou ex-namorado que poderia não estar satisfeito com o casamento deles e desejar a morte da Sharon. Ele falou que não conhecia, que não tinha nenhuma ex-namorada que pudesse querer fazer isso com a Sharon. Então, o detetive viu no John muita verdade. Achou que ele era uma pessoa que estava com um sentimento genuíno, que estava sofrendo de verdade, que ele não estava fazendo cena. Então, ele, ele tirou o John da lista de suspeito dele nas primeiras horas do crime, sabe? Ele descartou diante dessas respostas que ele deu para ele. Ele simplesmente tirou o John e passou a proteger o John, sabe, de qualquer coisa, porque o John estava enlutado e sofrendo demais. Então, ele passou a, no outro dia, né, ao interrogatório para saber dos vizinhos, familiares, amigos, ver o que eles tinham a dizer sobre a Sherry, sobre conhecidos da Sherry, se conhecia alguém que poderia querer fazer aquilo com a Sherry, se tinha visto algo, se tinha ouvido a Sherry pedir socorro. E a vizinhança falou para o detetive Mayer que naquela área tinha 2 homens latinos que estavam assaltando as casas. Inclusive, eles tinham assaltado uma casa e agredido uma mulher. Então, isso veio de encontro com as suspeitas que o Mayo estava tendo de roubo, sabe? Porque ele, ele não conseguia fechar o caso por causa do tamanho da luta que teve. E da cena do crime envolver o segundo piso também. Então, foi um dia após a morte da Sherry Rasmussen, que o pai dela, os familiares, o pai e a mãe, o Nels Rasmussen e Loretta, ficaram sabendo da morte da filha. 1 hora da manhã, o telefone tocou na casa, na residência dos Rasmussens, na cidade de Tucson, Arizona. O Nels Rasmussen foi atender. E era o pai do John, com uma notícia a mais devastadora que ele poderia ter. Ele contou
para o Nels que a filha dele tinha sido assassinada e que estava morta, e que ela tinha sido assassinada um dia antes. O Nels entrou em choque. Ele foi envolto em uma dor imensa. Ele não sabia, no desespero, o que fazer. Ele não tinha o entendimento, a resposta para o que, porque o coração dele estava perguntando. Como assim? Ele perguntou para o pai do John por que o John não me ligou. Por que o John não me avisou disso antes? Porque eu não fui avisado. Eu quero falar com o John. Põe o John aí no telefone que eu quero falar com ele. E o pai do John não quis colocar o John no telefone e passou o telefone para o detetive Neil. E a primeira pergunta do Nels, pai da Sherry, da vítima, foi: você verificou a ex-namorada do John, o policial? E o detetive Meyer ficou mudo, não respondeu nada para ele, nem que sim, nem que não. E ele continuou insistindo: você verificou a ex-namorada do John, o policial? E ele não respondia. Então, ele falou: eu quero falar com o John, eu quero saber por que eu não fui avisado. Por que vocês não avisaram da morte da minha filha? E ele entrou em uma total negação, sabe? Ele ficou anestesiado. Ele ficou pensando, sentado e pensando no que ele ia fazer. A cabeça dele estava a mil. Ele estava sem acreditar. Mas ele viu que era verdade. Aí o detetive conversou com ele. Aí ele pegou um bloco de anotações e começou a anotar tudo o que ele sabia. Tudo que a filha dele, a Sherry, havia confidenciado para ele durante esse tempo todo. Desde que ela conheceu, desde que ela foi morar junto com o John. Ele começou a anotar, anotou tudo. Porque ele, o Nels, ele achava o John uma pessoa legal, sabe? Uma pessoa simpática. Mas ele achava o John fraco, sabe? Ele não achava não via com muitos bons olhos a união dos dois, sabe? Então ele fez aquelas anotações e foi para Los Angeles. E ele chegando em Los Angeles, ele fez a mesma pergunta pro Meyer, sabe? Das investigações. Vocês já verificaram a ex-namorada do John, policial? E o Nels, ele estava muito exaltado. Ele estava machucado. Além do sofrimento pela perda da filha dele, ele estava machucado, sabe? Se sentindo traído na confiança. Como a filha dele morre assassinada de uma morte tão trágica e tão cruel. E ele não é avisado, sabe? Ele é tratado como se ele fosse uma pessoa que não tivesse importância na vida da Cheryl, que era só o John que estava sofrendo, que era o John que estava sofrendo, que era o John que estava enlutado. Ele começou a achar, a desconfiar do John desde o momento que ele recebeu o telefonema. Ele sabia que aquele assassinato tinha alguma coisa a ver com o John. Mas ali, aquela equipe de investigação, o John já estava mais do que inocente. Ele já era tratado como um viúvo enlutado que estava sofrendo, que eles tinham que ter um certo cuidado com ele. E o pai da Sherry já era um pai que só chegava gritando e que estava com raiva, que estava com ódio, que queria vingança de qualquer maneira.
Então, eles evitavam o pai da Sherry Rasmussen. Mas mesmo assim, ele insistiu e contou para o detetive Mayo tudo o que ele tinha notado e tudo o que ele sabia. E ele passou 23 anos contando. Então, ele contou para o detetive Mayo que a filha dele, a Sherry Rasmussen, havia ligado para ele um certo dia, ainda quando eles passaram a morar juntos. Ainda nessa época, semanas, um tempo antes deles se casarem. Que a Sherry ligou chorando. Não, chorando não, desculpa, gente. A Sherry ligou para ele e falou com ele que uma mulher tinha aparecido na casa deles, dele e do John, sem avisar. E que essa mulher tinha levado um par de patins para o John engraxar. E essa mulher deixou esse par de patins na casa dela. E ela achou a mulher muito atrevida. Ela perguntou para o John quem era a mulher, e o John falou para ela que ela tinha sido uma ex-colega de dormitório na faculdade, que eles ficaram juntos na faculdade, dividiam o quarto, e que eles tinham tido um caso, ela era uma ficante dele, sabe? Eles tinham namorado. Mas que não existia mais nada entre eles. E ela falou para ele, falou, olha, eu não quero que você engraxa esse par de patins. Eu não gostei dela ter vindo aqui na nossa casa. E o John, passado uns dias, essa mulher voltou para pegar os patins. E o John entregou para ela os patins engraxados. E a Sherry achou aquilo estranho, né? Com as injeções que ela tinha feito, ele não engraxou o patins dela. Então, depois que o John entregou os patins, ela falou com essa mulher que não queria que ela voltasse lá e que ela não era bem-vinda ali. Mas que mesmo ela, depois disso, dela ter falado com ela, num dia ela estava em casa no horário de almoço e o John já tinha voltado e ela ficou em casa nesse dia. E geralmente era o contrário. Ela saía primeiro e o John que ficava. Então, ela foi atender a porta, era essa mulher. E ela estava uniformizada, vestida com o uniforme da polícia de Los Angeles, com os revólveres na cintura. Ela estava com o uniforme completo. E ela deu a entender para a Sherry que isso era uma rotina, ela passar lá quando a Sherry não estava. E esse dia a Sherry chorou. A Sherry ficou desesperada. O pai dela mais ainda, porque ela não tinha esse costume de chorar. Ela não tinha um choro fácil, sabe? Ela chorou porque a mulher queria que ela acreditasse de todas as maneiras que ela continuava com o John, que ela continuava a se encontrar com o John, mas que ela queria ter confiança no John, ela queria acreditar no John, sabe? E mais uma vez ela contou para ele que a mulher, o Nelson, o pai da vítima, não sabia o nome da mulher, porque a filha não tinha contado para ele. Ele somente sabia que ela era uma policial. Então, ele foi saber o nome dela depois do assassinato. Então, essa mulher apareceu novamente no trabalho da Sherry. Ela apareceu, invadiu a sala dela, passou direto pela secretária da Sherry e foi parar na sala dela. E ela estava vestida com um short curtinho e bem apertado. Ela estava de top, de tubinho, sabe, bem provocante, bem sexy, e fez uma cena com a Sherry no trabalho dela. Então a Sherry estava conversando com o pai dela e falou para o pai dela que ela já tinha conversado com o Joe, mas que para o Joe tomar uma atitude, conversar com ela, para essa mulher
deixar os dois viverem em paz, sabe? Mas que o John achava que eles tinham que deixar é, essa mulher fazer as coisas pensando até ela desistir por si só, sabe? E ela não tinha mais paz, sabe? A mulher estava essa invasão no trabalho da Sherry foi pouquíssimas semanas antes do casamento deles. Então, com isso tudo que ele contou pro detetive Mayo, o detetive Mayo resolveu que conversar com o Joe. E ele chamou o detetive de volta e falou que o Joe não tinha concordado com os confrontos que o Neus tinha contado que havia existido entre a ex-namorada dele, que essa ex-namorada era uma policial chamada Stephanie Lazarus. Porque se o confronto que a Charity teve no hospital com a, a Stephanie Lazarus fosse verdade não, fosse da maneira como o pai estava contando, ele saberia. A Sherry teria contado para ele. Que a maneira que a Sherry contou para ele foi diferente. Então, o Nels falou com o Mayo que ele pensava que a Sherry teria contado de uma maneira diferente, de uma maneira que casual, como se não tivesse tido importância ela ter feito aquilo, porque ela queria tomar conta de tudo sozinha. Sabe? Ela queria resolver aquela ali sozinha, sem o John, porque o John não tomou atitude nenhuma, não fez nada, não estava fazendo nada para que essa mulher parasse de perturbar a vida deles. E ela conversava com o John e o John falava para ela que não, ela não se preocupasse, que eles não tinham nada mais, que não existia nada entre os dois. E a Sherry queria acreditar no John, mas a Stephanie Lazarus não deixava. Então, o Deus foi saber, o meio passou pro Nelson Coqui, né, os desenhos da cena do crime, e como ele via aquela cena, porque tinha acontecido ali, de dois homens, sabe, ter entrado no apartamento, sabe, e ter sido surpreendido pela Sherry, que a Sherry estava no andar de cima, no quarto, e que ela estava descendo a escada e surpreendeu os invasores, os caras que estavam roubando ela, roubando as caixas de som, o estéreo, e houve uma luta entre eles. O Nels não concordou, falou assim: isso aqui não tem cabimento, eu não vejo isso, isso não existiu, eu não quero ver isso. Desde o primeiro instante, desde o telefonema, desde o primeiro momento que ele soube do assassinato da filha dele, ele já tinha o suspeito dele. O suspeito dele nunca mudou, foi Stephanie Lázaro. E ele passou isso para os detetives o tempo inteiro. Aliás, toda a discussão que ele teve com os detetives foi por causa disso. Ele falou para ele: escuta, vocês já tiraram uma foto da Stephanie Lazarus? Vocês já fizeram alguma pergunta para ela? Entrevistaram, verificaram a Stephanie Lazarus, a ex-namorada do John, a policial? Não. A resposta era não. No fim, quando eles passaram a acreditar no que o John estava falando, o John falou: a Stephanie nunca seria capaz de fazer isso com a Cheryl. Eles acreditaram no John.
E nesse dia que o detetive Meyer estava mostrando para ele a teoria, né, de que dois homens tinham entrado no apartamento e pela maneira, pela violência da cena que estava na sala e na Sherry, esses dois homens lutaram com ela por mais ou menos uma hora e meia. O Nels virou para o detetive Meio e falou: Olha, a minha filha jamais conseguiria ficar uma hora e meia lutando com dois homens. Ela não tinha porte para isso. Isso não tem. A coisa era tão discrepante, tinha tanta discrepância, que o pai da Sherry Rasmussen, o Nels, começou a duvidar da capacidade desses detetives. E eles, num determinado tempo, virou, até isso eles fizeram com o pai da Sherry, com o Nels. Eles falaram para ele: Olha, você sabe o que está acontecendo com você? Você está vendo demais programas policiais na TV. Sabe? Isso aqui é realidade, não é programa de TV. Sabe, eles faziam de tudo para calar, para desacreditar o que o Nelson falava. Eles não queriam ouvi-lo de maneira nenhuma. Aliás, eles nunca ouviram ele. Oficialmente, não. Porque eles não queriam, eles não aceitavam que o Nelson ficasse acusando o John. Porque o Mayo acreditava piamente em tudo que o John falasse. Então, o Nels, o pai da Sherry, continuou na insistência dele. E o detetive Mayo chegou à conclusão do caso dele. E quando ele terminou de fazer, né, a cena, fazer o evento, né, a verificar tudo e chegar à conclusão dele, o detetive George chegou para ele e falou para ele, falou: Olha, nessa cena, no corpo da, da vítima, tem uma mordida. E essa mordida conta para gente que pode ter sido uma mulher. Porque geralmente a mulher é mordedora, numa luta ela morde. O Meyer não aceitou essa ideia. Falou com ele: mas o homem também morde. O homem numa luta, se ele não tiver outro meio para se defender, ele morde. Ele vai usar a mordida como arma de defesa dele. Então, isso não é uma qualificação, não é um motivo para a gente colocar uma mulher na cena do crime. Então, ele, de maneira alguma, ele investigou, ele não foi preso, ninguém foi preso nesse processo, nessa investigação, nesse inquérito. Nem mesmo os latinos, dois homens latinos que ele colocou na cena do crime como ladrões, como homens que tinham lutado por uma hora e meia com a Cheryl. Também não foi investigado, não foi procurado. Toda uma lacuna. Conclusão: ele não tinha como resolver esse crime. Ele não queria, não, ele não aceitou a teoria do Nelson. De forma alguma. Sabe, eles chegaram no final, quando o caso já estava para ser, o inquérito estava para ser fechado, eles chegaram a ligar para Stephanie Lázaro
e fizeram algumas perguntas para ela, e as respostas que ela deu para eles foi o suficiente, sabe, para eles falarem, não, ela está fora, ela não vai ser investigada. Conclusão, eles, foi em 19 de novembro, alguns meses depois do assassinato, o, o detetive Meyer fez uma anotação falando assim, John Hatton ligou. Verificado, Stephanie Lazarus, ex-namorada policial. Só isso. Tinha que se referisse a Stephanie Lazarus. Ele fez uma anotação, uma frase, né, praticamente. E mais nada sobre Stephanie. Ele fez também um interrogatório quando o Nels chegou poucos dias depois do crime, ele fez um interrogatório com o Nels e com o John, sabe, sem que nenhum dos dois soubessem o que o outro falou, sabe, simultaneamente. E nada disso foi colocado no processo, sabe? E essa conversa, essa entrevista que eles tiveram, foi para fazer uma cariação a respeito da Stephanie Lazarus, o que o Nels sabia da teoria do Nels com o que o John falava. Então, o caso foi encerrado, o inquérito fechado, sem praticamente resolver nada. E o, em 93, né? 93, o Nels, ele não desistiu depois que o caso foi fechado e arquivado. Ele não ficou de braços cruzados. Ele não aceitou que calassem a sua voz. Ele e a esposa dele, a Loreta, procuraram um estúdio de televisão que faz documentários criminais e fizeram uma doação de US$ 10.000 para que eles fizessem um documentário sobre o caso da filha deles. Eles foram atrás de divulgação, eles foram atrás da mídia, da televisão, para poder movimentar o caso. E foi feito esse documentário, e não só esse documentário da Sharon, foram feitos outros documentários de outros casos não resolvidos de assassinato. Outras pessoas foram beneficiadas também, outras famílias que estavam passando pelo mesmo problema que ele. Sabe, ele nunca deixou, ele nunca desistiu de ligar para os detetives do Departamento de Homicídio de Los Angeles e pedir para eles, e falar para eles sobre a Stephanie Lazarus. Vocês já verificaram, vocês têm que verificar a Stephanie Lazarus, ex-namorada do John, a policial. E o John, depois de algum tempo, ligou para o Meyer para tirar uma dúvida com ele. Ele queria que o Meyer desse a ele certeza que a Stephanie Lazarus não estava envolvida e nem tinha possibilidade futura de estar envolvida no assassinato da esposa dele. E o Meyer garantiu para ele que não tinha possibilidade. Então, ele e a Stephanie Lazarus foram
passar férias juntos no Havaí. Tiveram um romance que parece que não deu muito certo, não foi muito duradouro, porque depois disso ele se casou, formou uma segunda família, e ela, Stephanie Lazarus, se casou com um colega de trabalho dela. Então, o caso ficou arquivado, sem solução, um caso não resolvido. Mas aí, quando, nos anos 90, o Nels, que não desligou, ele acompanhava tudo que estava acontecendo na área criminal, na área de investigação, na área de perícia. Ele não, ele sempre estava atualizado, atualizadíssimo. Ele viu uma reportagem a respeito do, das tecnologias, né, do avanço tecnológico a respeito do mapeamento do DNA. Foi quando era possível fazer os testes de DNA, de evidências, né? Eram possíveis fazer testes nas evidências de DNA. A polícia já estava formando o laboratório forense. E estava tudo clareando e estava toda a esperança brotada de volta no coração desse pai. Ele falou, agora sim, eu estou indo para o departamento de polícia, procurar os detetives. Então ele foi. Foi chegando na delegacia, ele já falou, olha, eu quero que façam o teste de DNA nas evidências que tem, nas amostras de evidências de DNA que tem no processo da minha filha. Aí o departamento já falou para ele, olha, esse teste, o nosso orçamento não cobre. Não cobre esse teste de DNA. Ele falou, não tem problema, eu pago. Sabe, eu já tenho até o laboratório para fazer esse teste. Já estão esperando só as amostras. Eu só preciso que vocês liberem a amostra. O resto eu faço. O pagamento é comigo. Aí o processo voltou à tona de novo, né? Então, veio a surpresa incrível. Eles viram que depois que o NELS fez o requerimento das amostras para um teste de DNA, um detetive chamado Moretti tinha ido na repartição, na delegacia, para retirar essas amostras. Ele tinha assinado, mas que ele assinou, mas que ele não assinou que tivesse retirado essas amostras de DNA, essas evidências, né, de DNA. E o que aconteceu? Não tinha as evidências, as amostras não estavam no arquivo. Tinham simplesmente sumido, evaporado. Eles não sabiam onde que tinha parar, onde foi parar as amostras. E aí foi aquele caos. Vamos achar, vamos procurar, e não acharam. As amostras, as evidências tinham simplesmente desaparecido. Tudo voltou a estaca zero, sabe? Para desespero do Nelson. Aí a luta dele foi mais forte, porque estava muito evidente que alguém estava querendo acobertar a policial Stephanie Lazarus dentro do departamento de polícia. Algo lá dentro estava trabalhando para esse crime não ser elucidado. E que ele estava atento, ele não ia deixar isso desse jeito, não. Mas não mesmo. Pois bem. Então,
depois desse contraste todo, o caso foi arquivado e o arquivo com as evidências de DNA que restou foram colocados no guarda-volumes. Isso mesmo, gente, que vocês escutaram. Guarda-volumes. Por 18 anos. Acho que foi a maior prova de descaso, sabe? E nesse ínterim, o detetive Mayer se aposentou e o Nelson continuou na luta dele, na divulgação. Porque, gente, o que dá voz quando uma pessoa chega a acontecer um crime, qualquer coisa que não consegue resolver, a imprensa, a mídia, dá voz para essa pessoa. E através disso, através de documentários, entrevistas, ele conseguiu que as pessoas ficassem sabendo do assassinato da filha dela, das irregularidades escancaradas da polícia de Los Angeles. Então, nesses 18 anos não se falou, a polícia não se manifestou. Quando, em 2001, Bernard Park criou uma unidade da homicídios de processos, casos arquivados. Essa unidade era exclusiva para vasculhar os cribos de evidências de DNA de casos não resolvidos de assassinato. Em 2001, essa unidade começou a trabalhar só com casos de evidências de DNA. E quando foi em 2004, 3 anos após a criação dessa unidade, a criminalista Jennifer Francis chegou na unidade para um dia de trabalho, um dia de rotina. E ela tirou uma caixa de arquivo. E esse arquivo era da Sharon Rasmussen. Ela começou a trabalhar nesse arquivo, classificar as coisas que estavam lá dentro. Mas foi aí então que ela ficou perplexa. Ela não podia acreditar naquilo que ela estava vendo, sabe, num arquivo todo irregular, todo mal feito, sem informação. Lá estava constando que tinham evidências de DNA, que havia cotonetes, que havia moldes e trará muitas evidências. Essas evidências poderiam poderiam chegar até o assassino, e essas evidências simplesmente não estavam no arquivo. E ela foi verificar se essas evidências estavam listadas, né? Eu tinha no arquivo, também não estavam. Então ela falou, mas o que é isso? Cadê as amostras? Cadê as evidências de DNA? Aí ela teve, em 2001, já tinha o laboratório forense funcionando a todo vapor, né? Então ela falou, essas amostras têm que estar ou com um legista ou aqui no arquivo.
ou no freezer. Porque o processo trabalha desse jeito. Quando o caso está ativo, eles estão trabalhando nele, as amostras ficam no freezer, à disposição ali do legista. E passou disso, passado algum tempo, essas amostras elas são arquivadas. Então, ela resolveu ligar para o escritório do legista e fazer a pergunta. Falou, talvez possa estar lá. 18 anos? Ela ligou e eles falaram que não tinha. A resposta foi negativa. Então, ela falou, então, onde que estão essas amostras? Ela pensou, falou, só pode estar no freezer. A única chance, porque aqui na caixa não está. Não tem nem relatório, nem listado. Elas estão. Então, ela foi para o freezer, foi manualmente procurar nos freezers. E ela, no fundo do freezer, ela encontrou um envelope manila, todo umedecido, com a parte com a parte com o número do arquivo, que parecia ser o número do arquivo, já estava toda consumida. Mas na frente do envelope estava escrito Rasmussen. Ela abriu esse envelope e dentro desse envelope tinha um cotonete que já estava contaminado pela umidade, mas tinha lá dentro um vidro, uma cápsula com uma tampa de rosca vedada. E dentro dessa cápsula tinha 2 cotonetes. Então, o que ela fez? Ela pegou esses cotonetes e mandou para o laboratório. Esperou o resultado, sabe? E o resultado veio que ela pegou o resultado para jogar no Banco de Dados Nacional, né, para ver se tinha algum DNA lá que batia com o DNA, o resultado que ela tinha. Foi negativo. Não tinha. Esse Nacional é um banco que os Estados Unidos têm, banco de dados, com os códigos de DNA dos criminosos, das pessoas que são julgadas e condenadas. Todas elas têm o DNA. Então, não bateu. Então, ela foi ler os resultados, ela viu que tinha o resultado da mordida. E esse resultado estava falando que aquela mordida era mordida de mulher. Então, ela pegou o resultado e voltou para o arquivo, né? E ela viu que lá, nas anotações que tinham, estava falando de um assassinato, da suspeita de 2 homens. Ela falou, mas aí tá tudo errado, né? Porque ela já estava preocupada, porque a forma das amostras que ela deixou. A pessoa que pegou as amostras, que colheu o material as amostras da Sherry, ela não se preocupou, ela não teve o trabalho, sabe, de fazer a coisa certa. Ela arquivou, ela colocou as evidências de qualquer maneira no freezer, onde ela não deveria estar. A pessoa não listou as evidências no arquivo, sabe? Era como se as evidências não existissem. Era qualquer coisa que ali, sabe? Sabiam, tinham anotações, tinham falando a respeito do material recolhido na cena do crime, mas esse material simplesmente tinha sido colocado em um lugar errado. E estava faltando, não tinha as outras amostras. Tinham simplesmente desaparecido. Então, o que ela fez? Ela foi lá no departamento de polícia procurar os detetives
e levou os resultados para eles. Falaram, olha, esse resultado aqui foi positivo, está falando que foi uma mulher que assassinou a Sherry Rasmussen. Os resultados do DNA estão falando isso sem sombra de dúvida. Aí os detetives pensaram, bom, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que recomeçar uma investigação, começar tudo novamente. Eles foram analisar o caso e chegaram à conclusão que o Meyer falou que eram 2 homens, mas que poderia ser um homem e uma mulher. Continuaria sendo 2 pessoas. Eles foram estudar, eles tinham estudado o processo, e o processo não mencionava, não tinha nenhuma mulher na cena do crime, nenhuma mulher interrogada. O que eles fizeram? Voltaram com o arquivo para onde ele estava e as evidências que restaram do caso foram para o freezer novamente. E por lá ficou. Quando foi em fevereiro de 2009, houve uma mudança na estrutura do departamento. É como se eles tivessem feito uma divisão de região, criado mais um departamento para uma região. E essa região tinha todo mundo novo, diretores, chefes de departamentos, os militares eram todos, estavam naquele cargo, né? Então eles tinham que colocar a equipe deles, né? A corporação deles para trabalhar. E essa unidade, esse departamento era na região do crime da Sherry Rasmussen, no condomínio Venais. E o diretor destacou 2 detetives, designou para casos, para trabalhar nos arquivos dos casos de assassinatos não resolvidos. Ele queria resultado, ele tinha que mostrar trabalho, né? Uma divisão nova, né? Todo mundo chegando com sangue novo, querendo trabalhar, né? Mostrar serviço. Então, esses detetives, era o detetive Norton e o detetive Stornes, eles caíram na mão deles o caso da Sherry Rasmussen. E eles começaram a pegar os arquivos, né, juntaram tudo e começaram a estudar o caso. E quando eles chegaram na parte da cena do crime, que eu vou falar com vocês uma coisa, gente. A perícia desse crime foi tão meticulosa, tão bem feita, apesar de todo o resto não ter sido, né, bem feito, mas a perícia foi assim meticulosa, sabe? Eles não deixaram nada para trás. Foi tudo assim medido, sabe, anotado, tudo muito bem feito. A perícia nesse processo foi tão meticulosa, tão bem feita, que vai ajudar esses detetives a chegar até o criminoso. Para vocês verem como que é importante um policial, não só um policial, você tratar a sua profissão com dignidade, sabe? Você fazer as coisas bem feitas, fazer a coisa certa, né? Então, quando eles chegaram na cena do crime, eles viram que eles estavam vendo ali naquela cena uma coisa totalmente diferente da que tinha visto o detetive Meyer lá em 1986. Eles falaram assim, não, mas aqui, essa cena, o que está descrito aqui, nunca cabe 2 homens aqui. Não tem como 2 homens
tá nessa cena desse crime. E eles começaram a discutir se eles iam fazer um novo evento, sabe, uma nova cena, como que seria aquilo. Então, o que é que eles viram e fizeram pelo que estava, sem tirar nada. Eles chegaram à conclusão que muitas coisas, muitas não, uma coisa ou duas, o detetive Meyer estava certo. O detetive Meyer afirmou que na cena do crime não tinha existido arrombamento. Estava certo, não teve realmente, pelo que eles viram na cena do crime. Ela entrou, o assassino, o agressor entrou, a pessoa entrou pelas laterais do prédio e entrou pela garagem, pela porta interna. Então, eles já tinham a amostra de DNA que falava para eles. A amostra não, gente, desculpa, o resultado do DNA que contava para eles que aquela mordida era de uma mulher. Então, o que eles foram ver? Eles viram o que já estava tudo lá. Eles não fizeram mais nada. Tudo o que eles viram dentro da cena do crime não foi porque eles fizeram outro, já estava lá desde 1986. E não foi feito nada. Eles viram que na parte de cima, no primeiro andar, a Sherry foi surpreendida. No primeiro andar, no quarto dela. E essa pessoa, o agressor dela, deu 2 tiros nela. Esses tiros acertaram a porta de vidro e estraçalhou. Nessa porta, na cena, que eles tinham nas fotos e tudo, dava para se ver que eram marcas de tiros. Porque tinha uma curvatura do vidro lá fora. E se podia ver que ali tinham sido disparados 2 tiros, o que não estava na cena. O Meyer não viu isso, ou não quis. Gente, eu acho que ele não quis, sabe? Ele estava com tanta cegueira pelo Nels que ele não quis ver isso. E que a Sherry desceu as escadas do segundo andar para o primeiro, correndo para tentar alcançar o botão de alarme que estava no painel, na parede, próxima à escada. Então, ela desceu as escadas, mas só que a pessoa, o agressor, o assassino dela, correu e alcançou ela. Depois que ela tinha acabado de descer da escada. E elas, essas duas pessoas, começaram uma luta feroz. E que, em algum momento, a Sherry conseguiu dar uma gravata nessa pessoa e segurou ela. E essa pessoa deixou a arma cair. Perdeu o controle da arma. E, como ela não conseguia se soltar, ela mordeu o antebraço da Sherry. E a Sherry soltou ela. No que a Sherry soltou ela, ela pegou um revólver, a arma, e atirou, deu o primeiro tiro na Sherry. Não, minto. Ela conseguiu soltar, ela conseguiu se soltar e pegou o vaso de cerâmica e bateu com ele na testa da Sherry. E a Sherry se cambaleou, ficou zonza e pode ter caído. Ela caiu e ela conseguiu chegar até a arma dela, atirou na Sherry. Esse tiro atravessou o peito da Sherry, atravessou o corpo dela. Com a Sherry deitada no chão, caída, ela pegou o cobertor, colocou e deu um tiro a queima-roupa
na Sherry. A pessoa o assassino, o agressor que entrou lá no apartamento, entrou para executar a Sherry Rasmussen. O tira queima-roupa para ele significava que a pessoa queria ter certeza que a Sherry estava morta. E que depois que ela fez, da certeza dela, que ela tinha tirado a vida da Sherry, ela arrancou os cabos, toda a fiação dos eletrônicos, colocou no canto da parede, empilhou os CDs players, empilhou o videocassete. A caixa de som ela colocou, foi colocada próxima a Sherry. E a gota de sangue que estava no topo do CD, dos CDs, que cafifou demais o detetive Meyer, ele deu uma importância tremenda, eles chegaram que essa gota foi o sangue era da Sherry, mas que esse sangue estava nas luvas que o assassino estava usando. Depois dele modificar a cena do crime, ele saiu pela porta interna que dá para a garagem e saiu da garagem com o carro da Sherry. Então, eles falaram, é certeiro. Sabe, o que aconteceu aqui foi isso. Não se tem, não houve dois homens. A luta que existiu aqui foi entre duas mulheres. Mas que mulher, que é isso? Que não tinha nada no processo, nada que levasse eles a uma mulher. Não tinha nada que se falasse de mulher alguma. Então, eles resolveram procurar o John. Aí o John falou para eles contaram da teoria deles, eles falaram, essa teoria a gente já conhece, é a teoria do Nels. Só que eu não acredito nessa teoria. Eles foram procurar o Nels. Aí, numa tarde, o telefone toca, eram os detetives. O Nels já estava, sabe, esgotado, porque ele já, durante aqueles 23 anos, ele pediu para que a polícia investigasse a Lazarus. E eles nunca ouviram ele. Então, naquele dia, quando o telefone tocou e que o detetive perguntou para ele, ele falou assim, olha aqui, eu já cansei de falar com vocês sobre a policial. Mas esses detetives, gente, eles estavam ali para resolver esse caso. Eles estavam tão perplexos quanto a Jennifer, a criminalista lá da unidade de homicídios de casos arquivados. Eles estavam boquiabertos com o processo todo. Com nada, não tinha nada naquele processo. Não tinha os áudios, não tinha os interrogatórios que foram feitos com o Joe e o Nels. Não tinha nada que se referisse a uma mulher. E eles tinham ainda as amostras, né, as evidências de DNA que tinham desaparecido. Então, eles começaram a pensar como Nels. Não, eles começaram a achar que tinham pessoas ali dentro do departamento que estavam acobertando algo. Então, o que eles fizeram? Eles foram até o diretor deles, o Bernard Parker, e pediu para ele colocar o caso em sigilo, confidencial. E o diretor dele aceitou. Falou, não, o caso, então, de agora em diante, será sigiloso. Então, eles passaram a trabalhar mais tranquilos.
E eles continuaram a estudar o que restava, né, no processo, o que tinha lá, sabe, para ver se encontrava alguma pista que levasse uma mulher, que até agora eles não tinham, dentro do processo, nada disso que o Nelson tinha falado. Não tinha onde eles pudessem puxar o fio, né? Então, de repente, ele viu uma página do processo, uma anotação no rodapé do processo, da folha. Aí estava dizendo lá, John Hatton ligou, verificado, Jennifer, Jennifer não, gente, Jennifer é criminalista, Stephanie Lazarus, ex-namorada, e escrito policial. Ele falou, gente, que é isso? Ele foi para o banco de dados da polícia, de funcionários da polícia, e jogou lá, Stephanie Lazarus. Aí veio, sabe, todos os dados da Stephanie Lazarus. Então, eles começaram a pensar, os dois, como, por onde eles iam começar. Mas que eles decidiram que iam, dessa vez, verificar a Stephanie Lazarus, para a alegria do Nelson. Vocês já imaginaram, gente, como que ele ficou? Sabe, ele trabalhou junto com esses dois detetives, hein? Por quê? O Nelson, ele sempre falou, vocês verificaram se a, a policial trabalhou no dia do crime? Até isso, ele deu tudo que o Mayor tinha que fazer para descartar, pelo menos, a possibilidade dela ter cometido o crime, tirar ela de suspeita, mas nem colocar como suspeita. O Mayor colocou. Então, eles resolveram que um policial, para cometer um crime, ele teria que estar num dia de folga. Então foram investigar se a Lazarus tinha trabalhado no dia do crime. E a resposta foi que não. Então, um policial não pode, de maneira alguma, usar a arma de serviço dele para um crime, para matar alguém, para cometer um assassinato. Porque ele estaria se declarando culpado, ele estaria dentro do inferno. Porque um policial que usa a arma dele para cometer o crime, ele não pode desaparecer com essa arma. Essa arma não pode sumir, ela faz parte do uniforme do policial. Então, o policial ele pode ter uma segunda arma de serviço, mas essa segunda arma ele compra ela, sabe? Muitos fazem isso para sair com essa outra arma e deixa preservar, guardar a outra, que a outra não pode perder, não pode sumir, não pode acontecer nada com ela, sabe? Então, eles têm o direito de ter uma outra, que é registrada, o nome deles, tudo legal, certinho. E essa arma, não tem muita pressão se você perder, sabe? Então, eles foram verificar se a Lazarus comprou uma arma. Descobriram que logo depois que ela graduou na academia de polícia, ela comprou uma arma. E eles foram descobrir o número de série dessa arma. E essa arma era uma arma de calibre 38, que foi a mesma que encontrada na cena do crime, né? Aí eles, com o número de série da arma, eles descobriram que logo após o crime, 2 semanas após o crime, ela registrou na polícia de Santa Mônica a perda dessa arma. Eles falaram, então,
Tá aí o passo a passo do que ela fez. Que ela já pode ser investigada, já podemos jogar com ela. Mas estava faltando o DNA, para assim, para não ter sombras de dúvida. Eles já tinham o resultado de DNA pronto das amostras, né, do cotonete, da saliva, da mordida, mas aí eles teriam que ter as amostras dela, da Stephanie, para ver se batia com as que estavam, com os resultados. E aí eles tiveram que ter uma nova reunião com o diretor deles. E eles levaram para eles a situação, em que pé que estava a investigação e do que eles estavam precisando e do que eles temiam, porque eles já tinham pedido sigilo no caso, na investigação. E eles temiam que alguém de dentro do departamento barrasse, avisasse, fizesse algo que eles não conseguissem concluir essa investigação. Aí o que, que o diretor, o Robert, fez? Ele procurou o chefe dele. E o chefe dele procurou o alto comando da polícia. E aí o que, que aconteceu? O alto comando aceitou o pedido imediatamente e autorizou o envio de um grupo especial da corregedoria para ajudar nas investigações. Então, essa equipe cresceu e passou a trabalhar com o mais alto, a mais alta patente que existe na polícia, que é a corregedoria. A corregedoria, gente, é aquela que, que recebe todas as reclamações, é aquela que verifica, né, que é como se fosse o fiscal que fiscaliza, que é acima de qualquer suspeita, para fazer uma fiscalização, para corrigir algo que está errado, para verificar se algo está sendo feito certo. Então, eles é um órgão que fiscaliza os departamentos, eles estão acima de todos os departamentos. Eles estavam trabalhando junto com os detetives. Então, eles planejaram, precisava de calma e esperar uma ocasião para conseguir as evidências sem que a Lazarus, a Stephanie Lazarus, soubesse. Então, foi quando ela foi para uma viagem em Kosovo, ela e a filha adotiva dela. Eles foram também. E ela foi para o restaurante lanchar, eles foram também. E depois que elas comeram e saíram da mesa, foram embora, eles recolheram o copo e o canudinho que a Stephanie Lazarus usou. Agora, gente, o que mais me impressiona é como que a tecnologia fica, quando ela é maravilhosa, quando ela está do lado do bem, né? É uma satisfação, é muito bom, é muito bom. E então, eles, com esse canudinho que a Lazarus colocou na boca dela para tomar o suco ou o refrigerante, esse canudinho, com as evidências dele, eles conseguiram, as evidências de DNA conseguiu provar que aquela mordida que estava no antebraço da Sherry Rasmussen era da Stephanie Lazarus, sem sombra de dúvida. Todos os outros resultados que estavam já prontos, todos bateram. Mate. Então, já foi a alegria do Deus. A alegria, em parte, porque ele pôde tirar
aquele sentimento ruim que deveria estar nele. Ruim não, o sentimento que impulsionou ele, né, a fazer, mas aquela falta, né, até de certeza dele às vezes. Oh, meu Deus, será que eu estou certo? Será que eu estou pensando? Às vezes eu posso estar até errado, né? Aquela dúvida. Não, ele estava certo o tempo todo. Aí, o que que aconteceu? Depois do DNA ter já colocado a Stephanie Lázaro como assassina da Sherry, eles, dois detetives, o detetive Jaramillo, foram, e o parceiro dele foram para o prédio administrativo da Polícia de Los Angeles, que é onde atualmente a Stephanie trabalhava. Então eles chegaram antes dela, de manhã, e ficaram lá na recepção, esperando que ela chegasse, desse a hora de trabalho dela. E ela chegou, pessoa mais simpática, mais calorosa. As pessoas já vieram para desejar para ela um bom dia. Ela toda sorridente, cheia de afagos, né? Durante ali, todos conheciam ela, trabalhou anos. O primeiro trabalho dela na polícia foi no departamento de roubos de artes. Ela trabalhava na patrulha, na rua. E isso, gente, você sabe que arte, o roubo se dá em casas de ricos, né, de pessoas afortunadas e em museus. Então não é um crime assim que constante. Então esses policiais que trabalham nesses departamentos, eles vivem mais para conscientizar as pessoas para a respeito de roubos. Então era isso, sabe, o que a Stephanie fazia. E ela era uma policial disciplinadíssima, sabe, seguia as regras, assim, de olhos fechados. Ela, durante toda a carreira dela militar, ela nunca foi chamada a atenção, ela nunca recebeu nenhuma, nenhuma bandeira vermelha, sabe? Exemplar. Ela era chamada para substituir pessoas em todos os departamentos, por isso é que ela era muito conhecida dentro da polícia. Sabe, ela substituía pessoas, colegas no departamento de homicídios, ela substituía no departamento de defesa de crianças, sabe, em vários outros, quase todos, e em cargos que eram ambiciosos. Então ela era muito bem vista, muito querida, simpaticíssima, muito simpática. Os policiais chegaram até ela e ficaram de queixo caído, porque ela, com 51 anos de idade, sabe, na época parecia que tinha 10 anos a menos, sabe, muito sorridente, e eles falaram com ela que eles estavam com um preso na cela, no subterrâneo, e que eles estavam precisando da ajuda dela para fazer um interrogatório com esse preso que ele tinha cometido um roubo. E ela se deu, nossa, ela se pôs totalmente à disposição. Não, vamos lá agora, solícita. E olha que ela tinha acabado de chegar no trabalho, hein? Ela, na hora, vamos lá, eu estou à disposição de vocês. Foi, mas por que que ela foi entrevistada, interrogada num lugar atípico, né? Porque o certo seria numa sala de interrogatório, né? Onde eles já têm tudo pronto, tem as câmeras, o microfone. Não, eles improvisaram uma cela para a entrevista dela e colocaram nessa cela as câmeras e o, os microfones, sabe, do jeito que parecia somente ela, não tinha como eles aparecerem, porque o lugar tinha o teto rebaixado, sabe, era bem cubículo mesmo, sabe, essa cela. Então, e também porque eles queriam
que ela estivesse desarmada, porque eles tinham receio é, que ela tivesse alguma reação, né? Então, eles não queriam que ela estivesse armada. E também para eles saberem o que realmente tinha acontecido naquele dia, que ela confessasse. Era esse o intuito deles, né? Aí eles foram, passaram pela barra de triagem, né? Tiveram que deixar as armas e seguiram para a cela. Então, chegando na cela, ela já estranhou, né? Que ela não viu o interrogado, né? A pessoa que ia ser interrogada. Ela perguntou, eles falaram assim: o interrogado já está aqui. E ela estava muito assim, simpática, muito solícita, sabe? Assim, amiga mesmo, assim, colega. E eles também foram simpáticos com ela. E aí eles falaram: olha, nós estamos com o caso, e não foram os policiais do departamento, não. Foram policiais da corregedoria, detetives, entendeu? Nós estamos aqui porque nós estamos trabalhando no caso de um assassinato que ocorreu em 1986 da esposa do John Hutton. Você conheceu o John Hutton? Aí ela falou assim, John Hutton, John Hutton. E ainda corrigiu o detetive, que o detetive tinha pronunciado o nome dele errado, sabe? Ela falou assim, eu conheci ele há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás. E aí ele falou assim, e vocês eram namorados? Vocês eram amigos ou namorados? É, a gente era colega de dormitório, né? E eles falavam amigos. Aí ela, amigos, mas depois vocês ficavam, vocês namoraram, ele era seu namorado? Ela falou, não, sabe, namorado não, a gente ficava. Aí ele perguntou para ela se ela sabia que se quando eles casaram, se ela tinha ido no casamento. Ela falou assim, eu não lembro, sabe, isso tem tantos anos que eu não lembro. Isso foi em 1982, eu estudei em 78. Ela começava a fazer conta, gente, sabe? Ela sempre estava, o tempo dessa vez passou a ser o parceiro dela, sabe? Não me lembro. E ele falou, mas você já se lembra, você conheceu a esposa dele? Aí ela, sim, eu a vi algumas vezes. Você sabe o nome dela? Ela, ela tentou de todas as maneiras, mas como tinha muito tempo, ela não conseguiu lembrar o nome dela. Então, eles perguntaram para ela se ela já tinha ido na casa do John, na casa do casal. Ela falou assim: não, talvez não. Assim, eu penso que eu fui uma vez numa festa. Eu acho que eu fui, sabe, uma vez na festa. E ele perguntou para ela se ela tinha alguma vez, sabe, é, ido na casa da Sherry e brigado com ela. Tipo, teve uma briga entre as duas. Aí ela falou assim: o que essa pessoa tá falando que eu briguei com ela? Sabe, eu já briguei com ela uma vez, sabe, mas aí eu ter matado ela, aí não, sabe? E ela admitiu que ela tinha, que houve a briga, que eles já tinham visto na cena do crime. E aí ele perguntou para ela se ela tinha ido visitar a Sherry, se ela tinha ido no hospital, se ela sabia onde a Sherry trabalhava, ela trabalhava no hospital. Aí ele falou assim, você já esteve lá no trabalho dela? Ela, sei, não me lembro. Tantos anos atrás, milhões de anos atrás, eu não me lembro. Como você quer que eu lembre de uma coisa dessa?
Só que eu acho que eu fui uma vez, aí ela foi, começou a perguntar para ele, né? Se ele falou assim, aí ele perguntou para ela se ela tinha ficado sabendo da morte da esposa do John. Ela falou que tinha sabido. E eles perguntaram como, né? Quando? Ela disse, eu estava no meu trabalho e vi alguma coisa informando a respeito do assassinato, sabe, da morte dela. Então ela começou a falar, falou com ele, perguntou para eles por que eles estavam querendo saber se eles estavam é, interrogando ela como suspeita e que se aquele interrogatório estava sendo filmado. Ela começou a desconfiar da maneira que ela estava sendo interrogada. Aí eles falaram com ela, falou, olha, aqui você está aqui de sua livre e espontânea vontade. E você pode sair a hora que você quiser, você não está presa. Porque eu acho, gente, que ela começou a pensar que ela já estava presa ali, sabe? Por devido ao ambiente ser, né, uma cela. Eles falaram, você não está presa. Ela falou assim, eu tenho que arrumar um advogado, eu trabalho com isso, eu sei como que funciona. Eles falaram com ela, falou assim, você não está sendo acusada. Você pode sair por aquela porta se você quiser. Mas, já que você nos deu essa oportunidade de estar aqui, eu queria saber se você nos forneceria material genético para a gente fazer um teste de DNA. Ela, não, não, eu tenho que ver o meu advogado. Eu tenho que ver o meu advogado. Eu não vou fazer nada sem o meu advogado. Aí eles falaram com ela, falaram assim, olha, o interrogatório acabou, nós já sabemos o que a gente queria e você já está liberada. Você já pode sair. Ela, estou liberada? Eles, está liberada. Aí eles saíram e ela não quis sair, ela continuou lá. Eles tiveram que voltar e falar com ela, olha, você pode sair. Aí ela saiu e foi andando. Eles pararam ela, leram os direitos dela, colocaram as algemas nela, levaram ela presa, sabe? No dia 5 de junho de 2009. Foi esse dia, o dia da vitória, do começo da vitória do Nelson. Porque, para mim, foi ele que conseguiu isso. Eu não acredito que depois que os detetives estiveram com ele, que ele desenhou para eles tudo, né? Não teve muita dificuldade de chegar até ela, né? Então, quando foi em 2012, a Lazarus foi julgada e condenada a 27 anos de prisão em regime fechado. E ela cumpre pena lá em Los Angeles. E o Nels entrou com um processo contra a Lazarus, a Stephanie Lazarus, e contra o Departamento de Polícia de Homicídios de Los Angeles. Nesse processo, a polícia, o Departamento de Polícia entrou com uma liminar, falando que eles não poderiam responder pelas acusações que o Nels estava fazendo, porque eles estavam amparados pela lei. Eles não poderiam responder do tipo de acusação que ele estava fazendo. Mas o Nels não desiste. Ele entrou com um recurso, sabe? E nas investigações que seguiram para determinar se havia alguém dentro do departamento encobrindo a Stephanie Lazarus, o resultado foi que não tinha ninguém no departamento fazendo, acobertando, sabe, a Stephanie Lazarus. Mas não terminou não, né? Porque o Nelson não sossegou, ainda tem as evidências de DNA que estão sumidas, né?
E o processo continua em andamento. Então, gente, a gente não pode desistir das coisas, né? Tem que ir até o final. Mesmo que algumas vezes a gente pense, olha, isso deve ser coisa da minha cabeça. Eu não vou desistir, eu vou ficar aqui quietinho. Ah, não, deixa só por uns momentos e persiste. A gente tem que ser persistente, né? Quando a gente tem aquela vozinha, aquela coisa que dá a certeza pra gente de que a gente tá certo. Porque vocês já imaginaram se o Nelson tivesse desistido? Nunca iam colocar essa mulher na cadeia, esse assassina. Então tá. Gente, ó, muitíssimo obrigada por me assistir, tá? Muito grata. E até o próximo caso criminal. Tchau, tchau.